Então, assim, quando a gente chegou nessa parte, nós finalizamos exatamente nós iríamos entrar na questão do ego, né? A mente, ela é dividida em quatro partes. Uma a gente chama de manas, que é a mente. A mente em si, ela é os variados pensamentos que a gente tem. Por exemplo, a minha mente, uma hora ela gosta de chocolate branco, outra hora ela gosta de chocolate preto. Aí a minha mente, uma hora quer morar na praia, outra hora ela quer morar no campo. A mente oscila. Então, por isso que você não pode falar que seria um erro cognitivo eu falar que eu sou a mente. Eu não sou a mente, porque ela oscila. Aí a gente tem outra parte da nossa mente, do nosso, né, da concepção do cérebro que se chama buddhi, que é o conhecimento. Então, buddhi é essas características de que todas as vezes que eu estudo, eu estou alimentando o intelecto. O intelecto, o buddhi, ele é a certeza. Por exemplo, eu falei ali, eu quero morar na praia ou no campo. O Budhi é aquele que escolhe o caminho. Então, o intelecto é uma coisa que a gente tem que sim valorizar. Por isso que adquirir conhecimento, tornar-se consciente sobre você, sobre o que você quer da sua vida, é algo que a gente alimenta. Agora, maná, ele oscila. Se hoje eu ouvir na rádio ou na televisão uma notícia triste, a minha mente vai ser influenciada por essa notícia triste. Então eu não posso dar bola para essa mente que oscila. Eu posso dar um pouquinho mais de bola para esse conhecimento, porque ele já tem uma consciência maior sobre quem sou eu. Depois nós temos a Ahankara. A Ahankara ele já fala que é o próprio ego. Só que esse ego, ele é moldado em vários. Na verdade, ele é a parte de personalidade de quem somos, né? Acho que a gente já falou em algum momento sobre isso. Só que o ego, se ele é uma personalidade, a gente consegue ver essa personalidade no ascendente de você. Aí vai lá, dá uma olhadinha. Poxa, qual que é o meu ascendente? A minha personalidade, a persona, ela é baseada nesse ascendente também. Só que ele não é só o ascendente. Porque ali é uma parte, uma das partes de quem eu sou. O teu ego, ele vai ser formado pelos teus medos, pelas tuas crenças, pelos padrões de comportamento que você já viveu desde o momento da infância até o dia de hoje. Então o ego, ele vai se moldando para quê? O que que o ego mais quer? Ser visto. Quando a gente fala, né, desculpa quem está assistindo e é do signo de Leão, mas é só um exemplo. O leonino tem um ego elevado. E aí, o que que a gente fala que o leonino quer ser? Visto. Ele quer ser admirado, ele quer ser reconhecido, né? É uma característica que eu acho meio tola, né? Que falam sobre o leonino. Mas só para a gente fazer essa analogia, que o ego do leonino é grande, é alto, e ele quer ser visto, então é isso que o ego quer, o nosso ego. Por isso que às vezes, por ego, eu compro uma roupa, por ego eu faço alguma coisa, né? Eu me moldo para me encaixar naquela família, naquele grupo de amigos, naquele ambiente de trabalho, porque o ego quer ser reconhecido, quer ser visto e quer ser admirado, amado. Só que aí existe um ponto muito importante quando a gente fala sobre o ego, porque tem visões do Vedanta que falam que a gente tem que controlar o ego. E tem visões, que não é a que eu acredito, que a gente tem que aniquilar o ego. Só que se eu aniquilar o ego, eu deixo de existir a personalidade Adriana, certo? Então eu deixaria de existir de alguma forma. Então, quando a gente controla esse ego, que é as aulas de yoga que eu dou para vocês, que é a mentoria, quando eu controlo esse ego,
Opa, peraí, por que que eu tô querendo ser reconhecida por tal pessoa? Será que essa pessoa é tão importante para mim que o meu ego deseja ser visto por ela? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Para receber um elogio? E tá custando quanto da minha saúde, do meu tempo, da minha vitalidade, fazer tudo isso daqui para receber um elogio? Então, o ego, ele não é ruim, só que ele também ele te deixa muito no conforto. Sabe aquelas características de que a gente tá com preguiça, procrastina? Tu queres, né? A gente falava bastante isso na sua mentoria, Mari. A gente quer, mas por que que eu não vou? Porque o ego vai trazer características, medos, inseguranças e padrões de comportamento que vão te limitar. E às vezes o ego ele é muito forte. E aí que é o controle desse ego. Não, peraí, eu quero. Mas aí vai surgir pessoas, vão surgir situações que tudo desencadeia, tudo, né? Até lavar a louça, às vezes acaba sendo mais importante do que fazer o que você deveria fazer. Ego. Sabe por quê? Uma vez não sei quem que me explicou isso. Eu vou estar falando uma mentira se eu falar que quem é que foi. Mas calhou muito bem e trouxe muita clareza para eu entender o ego. O ego limita a gente quando é um caminho novo. Sempre que quando for um caminho que não é algo que você está acostumada, ele vai te travar. Por quê? Porque o caminho novo, ele te dá medo. Vamos supor, vamos lá, eu, vocês três, a gente vai pegar um avião amanhã, cedinho, e a gente vai embora para outro país. Pega as crianças, né? Quem tem filho, deixa o marido, deixa namorado, e a gente vai. Vamos lá, vamos testar, vamos abrir uma pousada em algum lugar. Pode até ter muita vontade, vamos, mas algo vai limitar. Porque a gente não sabe como é abrir uma pousada, a gente vai para um lugar novo, que a gente não conhece como é que é. Então, a tua mente vai começar a trazer um monte de desculpas, que podem ser muito desculpas, né, condizentes, mas às vezes as desculpas mais esfarrapadas possíveis. É o ego, é o caminho do novo. Ele, por medo e por salvação, ele só quer te manter no conforto. Ele vai falar, Tali, não faz isso. Tá tão bom como você tá, para que que tu vai querer inventar de querer investir num negócio novo? Tá bom, não tá? Então vamos ficar aqui, tá confortável, tá gostoso. É o típico, né, o exemplo que o professor dá, é o sentado no pudim. O pudim é tipo, ele vai te levando para baixo. É igual uma lama, né? Mas assim, tá gostoso. Eu até às vezes pego, como um pouquinho de pudim, porque é docinho, é gostoso. Não quero sair daqui, mas eu quero sair daqui ao mesmo tempo. E aí fica aquela briga, né? Interna. Eu quero, mas alguma coisa impede que às vezes eu nem sei. Aí como que eu trabalho esse ego? Descobrindo qual é o ponto limitante. O que que te limita? Que aí é onde a gente entra na mentoria. É a crença, é o medo, é alguma coisa que está te impedindo. O que que é esse que está te impedindo? Porque tem que ir nessa profundeza, sabe? Porque senão tu não resolve. Só que aí dá para fazer isso também todos os dias, através de uma meditação, e você vai achando as suas respostas. E depois, eu até queria ler uma parte do livro mesmo que a gente está estudando, que fala ali sobre a mente, ó. A mente, ela é baseada nos órgãos de percepção, ou seja, nos cinco sentidos, né? Nos órgãos de percepção que nós temos aqui é, no nosso corpo. A mente, por isso que ela oscila. Tem hora que o aroma de alguma coisa me agrada, tem hora que o aroma de alguma coisa não me agrada mais.
Tem vezes eu lembro que eu gostava, eu juro pra vocês que faz tempo, mas eu amava ouvir pagode e samba. Bota um pagode e um samba pra mim, eu vou falar, não quero escutar isso. Então, os sentidos, eles mudam. E a mente é baseada nesses sentidos. O paladar muda. Então, tudo que muda não sou eu. O intelecto é parte de quem eu sou. O arrancar, o ego, não sou eu, porque ele é uma personalidade que muda. Sabe como que eu sei? Porque a personalidade, a persona, todas as vezes que você se torna mais consciente, você muda alguma coisa da sua personalidade. A personalidade que vocês tinham com 15 anos, busca lá as fotos. Eu era meio piazona. Mudou? Então tudo que muda não sou eu. E Titá, que é a memória, ela é uma característica que te acompanha por todas as vidas. Então, Titá, existem pessoas que conseguem acessar memórias de vidas passadas. Tá lá em Titá, tá aqui, tá aqui, tá aqui em volta. Se eu quiser acessar, é totalmente possível. Existem técnicas que se faz para acessar isso daqui. Mas, por que que a gente não lembra de vidas passadas? Alguém tem alguma percepção sobre? Quer falar, Mari? Pode falar. Eu acho que deu, né, agora. Dá pra ouvir? Dá para ouvir, aham. Será que é por o fato da gente não lembrar, assim, de nada, justamente para a gente evoluir o que a gente chegou aqui, já não saber? Porque se a gente soubesse, eu não sei, talvez para a gente ter uma lição disso, um aprendizado e descobrir para conseguir evoluir, chegar, É, fazer a e- evolução. isso, ele faz parte sim, né? Porque tenta imaginar que exatamente a pessoa que você mais ama, ou a tua mãe ou o teu pai, foi a pessoa que mais te machucou numa vida passada. Como é que Uhum. tu iria conseguir lidar nessa vida com isso? Então, Talvez eu iria usar isso. então assim, ó, significa que, poxa, nessa vida ela veio como minha mãe, ou como meu esposo. Ô, Então, Uhum. Adri, pode e falar. quando as pessoas falam até no déjà vu, né? De tu ter visto uma cena que tu acha que já viu, eles associam também a outras vidas, né? Tipo, ó, uma casa que tu olhou e teve a sensação de que tu já esteve naquele lugar. Não sei como Quem é disse que que tu não teve? Vedanta fala sobre. Então, o déjà vu, ele fala que você está vivendo praticamente a mesma coisa. O que que tu ainda não aprendeu? Entendi. Então, assim, tenta imaginar, né, voltando ali, né, e ali engatando o que a Mari falou. Se a gente lembrasse que a nossa mãe, ou que o nosso parceiro, ou enfim, a tua melhor amiga, tivesse Filho, feito, é a filha, tivesse feito a pior coisa numa vida passada, como é que tu iria reagir nessa vida? Tu ia já ficar querendo se afastar dessa pessoa e não resolver o que precisa ser resolvido. Então, por isso que essa memória, ela nos acompanha, porque existe o processo de evolução. Essa palavra é uma coisa que eu não gosto muito de usar, mas, né, que no Vedanta a gente não usa tanto, mas existe um desenvolvimento, precisa acontecer, e essa memória, Tita, é o que faz com que esse desenvolvimento esteja marcado. Ó, check. Resolveu o lance com a alma ali da mãe. Pronto. Agora vamos resolver a próxima? Que aí a gente pode correlacionar isso com karmas, né? Que são os nossos desafios. O que que vive repetindo na tua vida?
É um karma. Obviamente que aqui eu estou levando o karma com uma conotação um pouquinho mais pesada, ruim, mas é o que eu ainda não aprendi. E se o déjà vu acontece, assim, ó, aí a gente vai um pouquinho mais profundo, né? Que até no livro ele trata mais pra frente sobre além dos corpos. Mas o corpo que você veio hoje é muito semelhante ao corpo, uma característica do teu corpo de vida passada. Só que esse corpo da Adriana hoje, ele tem essas características porque talvez o meu ascendente, ele tá em Áries, que é regido por Marte. Então, quando eu já entendo um pouquinho, Áries é uma pessoa do fogo. Eu naturalmente venho com características mais finas, uma estrutura mais fina, porque o meu movimento, ele é acelerado. Agora, se eu vim, por exemplo, trabalhar características de uma pessoa que eu não vim trabalhar o corpo. Tô falando, não tô falando de mim, porque eu vim trabalhar características do corpo, né, por conta de Marte, por isso que eu também trabalho com yoga, com o meu corpo, né? Agora, se eu tenho características que é só do desenvolvimento do meu intelecto, o meu corpo não é importante. Por isso que tem pessoas que, sabe, se eu comer alguma coisa que não me faz bem, tá tudo bem, porque eu quero desenvolver outra coisa. Porque o objetivo de vida dela é o desenvolvimento intelectual. E por isso, cada ser tem que ser tratado de uma forma personalizada. Eu não posso chegar e falar assim, pessoal, descobri a nova fórmula de você emagrecer. Isso vai funcionar para quem inventou, que funcionou para o biotipo dela, com as características dela. E por isso que esse lance de fórmula mágica, de fórmula secreta, de, de faça, siga o passo a passo, ele não vai funcionar para todo mundo. E muita gente, não que caia, a pessoa não está vendendo porque é um fanfarrão. Para aquela pessoa funcionou, só que cada ser tem uma mente, tem um intelecto, tem um ego, uma memória e um corpo e uma emoção diferente. E vai agir naquela fórmula mágica, que pode ser para o corpo, que pode ser para você se desenvolver no Instagram, que pode ser qualquer coisa, marketing. Por isso que aquela fórmula às vezes não funciona bem para um. Poxa, comprei aquele negócio, paguei super caro, mas não vai. Aí a gente acha que o problema tá na fórmula ou na pessoa. Aí que tá. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar como uma coisa personalizada. Porque aí eu vou na raiz do problema. Qual que é a dor? Porque se eu der uma aula de yoga para todo mundo, às vezes o que eu vou falar não faz sentido algum para algumas pessoas, porque não é a dor dela. Aí ela vai dispersar da aula ao invés de se conectar. Aí eu vou estar gerando um problema e não uma solução. E isso é em tudo na nossa vida, né? A Mari que trabalha. Bom, vocês todas trabalham de uma forma, querendo ou não, personalizada com pessoas, né? Individualizadas. Cada um tem uma dor, não tem? Às vezes tem as mesmas doenças ali com a poli, mas se você for ver, a pessoa tem dores, esse problema vem de formas diferentes. Nunca é uma fórmula só. Nunca é tão engessado. É a mesma coisa a vida. Não é engessado. Isso daqui é completamente possível ser mudado. Isso aqui soma, isso aqui oscila, isso aqui acrescenta, o Buddhi alimenta a memória e o ego oscila. Toda vida eu venho com um ego diferente. Então eu não dou muita importância para ele, entendeu? Porque na outra vida, talvez eu tenha pais diferentes, com um padrão de vida diferente, com características, medos, crenças, blá, 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 blá. Então, se isso daqui não é relevante,
e é nisso daqui que tá gravado as minhas crenças, eu tô tipo assim, ó, tô nem aí para as minhas crenças. Vou fazer o que eu quero, o que a minha consciência, o meu intelecto tá falando para eu fazer. E tá muito conectado também com a intuição, né? Então, se dentro de você tá falando, faz, não dê ouvidos para esse ego. O ego limita. Na grande maioria da parte, ele vai limitar, né? Então, assim, aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para a gente ir continuando. Ó, ele tá até aqui embaixo, tem uma ótima frase falando: o ego é aquele que julga o que é bom e o que é ruim, e também te auxilia nos processos de escolha. Só que o ego, ele traz apenas experiências que têm começo, meio e fim. E o começo, meio e fim não sou eu. Eu nunca vou ter um fim. O ser humano não tem um fim quando ele morre. Então, eu não sou o ego, porque ele oscila. E ele só vai me trazer, eu queria tanto viajar para tal lugar, conhecer o mundo. O ego quer conhecer o mundo. Talvez, se você tomar consciência, você conhecendo um país, dois, viajando um pouquinho aqui entre o Brasil, já te satisfaz. Já traria, sabe, esse fôlego de vida. Eu não preciso rodar o mundo em 80 dias para que eu me satisfaça. Porque uma hora essa viagem vai acabar. Quantas vezes, né, vocês viajaram e quando tava arrumando a mala da viagem começou a dar tipo um ruim? Voltar para casa, voltar para a vida. Pô, ali, quando tu voltou lá da Tailândia, foi uma sensação boa ou ruim? É sempre ruim. Ruim? Sempre essa sensação. Porque assim, ó, não tô falando que é errado a gente viajar. Só que satisfazer as nossas vontades, esses desejos de conhecer, é natural, a gente quer, e também, eu também não acho que tem que ficar dentro de casa, botar uma burca e viver cuidando da casa das crianças, não acho que é isso. Só que esse daqui, ele sempre vai ter um fim. O carro que você tanto sonha na sua vida, uma hora ele vai se tornar algo obsoleto. E aí você vai ter que trocar. Inclusive, o ego, quando ele escolhe parceiros baseado nesse só o desejo, desejo pelo corpo, desejo pelo status. Aí foi a pergunta, né, que eu até falei com a Thalia semana passada, que foi, aonde que se encaixa o amor nisso? Porque eu não quero ver ou estar com a pessoa só porque ela tem um shape bonito. Eu não quero estar com ela só pelo que ela tem de bem. Eu quero estar com aquela pessoa por algo maior, que vai além dos desejos. Não é desejo pela carne, não é desejo pelo status, não é desejo para que ela, por estar com alguém, para me satisfazer de felicidade. É que você falou, Thali, que eu li a tua, né, eu li a boquinha. Alma. Eu quero estar com ela independente do que for, entendeu? Aí não é o ego. Aí posso dizer, aqui é a essência, a natureza, né? Então, eu tenho que entender que você pode ser feliz independente de realizar ou não tal desejo. Eu posso ser feliz independente se, né, eu sonho em ter um Wrangler. Isso eu sonho há uns 3 anos já. Um carro de, sei lá, tá uns 700 mil, vai. Mas é meu sonho, dirigir aquele carro. Tipo, que é quase um Jeep do exército, assim, né? Imagina uma criatura pequena no meio daquele carrão. Mas é sonho. Só que se eu não tiver ele, tá tudo bem. Mas eu desejo ele. Eu sonho um dia em dirigir pela característica do carro que ele é, não pelo valor dele.
Agora me coloca num Porsche. Não, não é a minha vibe, sabe? Então, o Porsche não me faria feliz. Agora, o Wrangler, eu adoraria ter. Mas se eu não tiver, tá tudo bem também. A gente tem que fazer isso para tudo na nossa vida. Eu não posso ficar presa, sabe? Ai, o meu sonho de vida é fazer tal coisa. E se eu não realizar alguma coisa, eu vou viver infeliz. Então vai estar fadada a tristeza pro resto da vida. E algumas pessoas utilizam isso para crescer, para ser melhor, para conseguir alcançar. Acho isso super ótimo, sabe? Então a gente tem que entender o meio do equilíbrio. Ok, fiz, estou fazendo há 5 anos tentando alcançar aquele objetivo. Pô, toda vez não dá certo. Então será que não é o ego, o desejo do ego só? E que o teu caminho, tu não tá olhando para você, para tua verdade? Porque tentar e não conseguir, ninguém falou que o caminho tem que ser fácil. Mas caiu 5, 20, 10 vezes, eu ia falar, poxa, daí, né, troca. Vai para outro, dá uma parecida, tenta outra coisa. Então eu só não posso, como eu sempre falo, estar apegado a pessoas, porque elas vão mudar. A gente muda, né? Vocês mudaram em 1 ano. Então, talvez a pessoa que eu tanto estou do meu lado e que eu amo, eu não posso, a minha felicidade não pode depender dessa pessoa e nem que ela me faça feliz, porque a gente muda, ela muda, e eu não quero essa felicidade que vai e vem e que pode acabar. Então, satisfazer o ego, eu acho que aqui é o último do ego. Para satisfazer o ego, não tem nenhum problema. Você pode viajar, pode comprar o teu Wrangler, pode comer o teu sushi, fazer o que você quiser. Você pode, ó, comprar, viajar, ter roupas, não tem problema. A questão é que eu não posso associar, eu só sou feliz quando eu compro tal coisa. Eu só sou feliz quando eu vou naquele restaurante. Nos outros restaurantes eu não gosto e fico emburrada. Não, eu sou feliz, independente se esse mês eu consegui comprar uma coisinha nova, independente se quando eu me programei deu certo para fazer aquela viagem que eu tanto esperava, ou não deu e estou fazendo outra. E a gente pode dar o nosso melhor, que é a ação, mas aí a gente entra numa coisa que se chama Karma Yoga. Karma Yoga talvez seja o meu objetivo final de vida. É fazer sem esperar nada em troca. Porque mesmo enquanto eu estou dando aula aqui para vocês sabem que eu gosto de ser verdadeira, porque é isso, né? Eu gosto de ser assim. Mesmo que eu não esteja recebendo financeiramente aqui para dar aula para vocês, isso daqui eu tô jogando, eu tô alimentando em algum momento, eu vou disponibilizar como um curso. Por que não? Então, em algum momento, já fui pensando. Então, percebe que não foi uma coisa do tipo, eu tô aqui querendo entregar para vocês e porque faz sentido para mim. Se vocês gostarem ou não, tá tudo bem. Isso é verdade. Se você gostar ou não, tá tudo bem. Se entrar ou não, tá tudo bem. Mas eu ainda espero o resultado dessa ação. Agora, quando eu não esperar, o meu amor, por exemplo, pela outra pessoa é tão genuíno que se ela me der amor ou não me der, tá tudo bem. Só que percebe que isso é difícil. Isso se chama Karma Yoga. Jesus Cristo fez isso muito bem. A doação, inclusive fisicamente dele, por nós. É a doação sem esperar o resultado dessa ação. Por quê? Porque o resultado da ação, no fundo, não está no nosso controle. E quando está fora do meu controle, a única coisa que eu consigo controlar, nem os teus pensamentos tu consegue controlar. Quem dirá aqui fora? Ou outra pessoa?
Então eu não consigo ter esse controle, não consigo obter o resultado que eu quero dessa ação. Mas eu faço. Por quê? Porque é genuíno. Então tudo que tu fizeres genuinamente, você até pode esperar um resultado disso, mas isso é espiritualidade. Isso é conexão com algo muito maior. É genuíno. Ninguém tira, ninguém muda em você. É nato, entende? Em algum momento você tem que fazer isso na sua vida. É genuíno eu passar do horário de uma consulta, tô falando de você, Poli, peguei como exemplo, porque eu vi que essa pessoa está precisando. É genuíno amar e atender uma pessoa que, poxa, vai além da tua entrega de trabalho. Vai além, tu entrega além. Que pode ser uma palavra. Talha, a mesma coisa. É genuíno eu tirar um tempo meu para entregar para o próximo, sem esperar que o outro me pague a mais por isso ou me retribua. Tá tudo bem. Porque a natureza do ser, eu falei isso hoje até pro pessoal lá da clínica. A nossa natureza é muito boa. Só tem que soltar essa bondade, né? E o ego, ele é a conclusão que eu tiro sobre mim através de uma experiência. E isso é totalmente. Tem que ser muito cuidado. Porque se eu vivo uma experiência de vida e eu fracasso naquela experiência de vida, o que que você vai tirar como conclusão? Eu sou fracassado. Se eu procrastino alguma experiência na minha vida e eu, baseada nessa experiência, tomo conclusão, eu procrastino. Se eu dei errado no primeiro relacionamento, no segundo, no terceiro, blá 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 blá, blá, experiência de vida fala o quê? Que eu não vim para me relacionar. Só que o ego vai falar que é isso. Para quê? Para uma para ficar no conforto e outra para te proteger. Chega de sofrer. Chega de demandar energia, chega de gastar tempo, dinheiro, investir nesse relacionamento. Vamos ficar sozinha mesmo. Vamos ficar aqui no teu trabalho como tá. Tá bom, mas tá ruim. O ego vai ficar falando todas essas coisas para você. Aí eu vou ter um exemplinho aqui, né, pra gente entender sobre o desapego. Então, desapego. Já tá ali, né, o eguinho ali no trás. Então, ó, eu vejo um carro, pensei no Wrangler, obviamente, quando eu criei esse exemplo, vejo um carro que eu desejo muito. E eu passo a querer esse carro. E parece que eu só vou ser feliz quando eu conseguir alcançar esse carro. Vamos supor que seja isso, independente aí na tua vida. Qual que é a reflexão? O eu, que foi dominado pelo ego, se identifica completamente por esse desejo e só ficará feliz no dia que conseguir conquistar esse desejo. E aí a vida passa e você não fez o que você precisava fazer, dharmas, que a gente vai ver no teu mapa depois. E aí, ou seja, pelo ego, em descontrole, eu tô aqui voltando e voltando e voltando nessa vida, talvez revivendo um monte de coisas que eu deveria já ter resolvido. Por isso, eu acho que foi Prabhupada, tá? Prabhupada foi um grande mestre, um grande guru. Ele fala, posso estar errado também, mas se eu não me engano, que a gente já teve neste plano terreno mais de 100 mil vidas. 100 mil vidas, eu tô aqui vivendo um monte de coisa. Quantas coisas você faz ao longo de 70, 80, 90 anos? Coisa pra caramba. E eu continuo, talvez, fazendo as mesmas coisas. Aonde que está a sabedoria disso? Ou melhor, aonde que está o apego disso? E quando eu não sei quem eu sou, a única coisa que eu tenho são as coisas
e as pessoas. Ou seja, eu fico apegada. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu acho que a experiência errada sou eu. Eu tiro uma conclusão completamente errônea sobre mim. E todos nós temos conclusões errôneas sobre nós. Todos, não se salva um. Até provavelmente o meu professor deve ter ainda alguma dor nele que ele não salvou, não sanou, e que ele ainda vai se aprofundar, vai descobrir. Todo mundo age pelo ego. Então eu também tenho muitas questões para olhar dentro, que são apegos, né? Inclusive, sabia que o medo pode ser um apego? É bizarro isso, né? Eu me apego a me colocar como vítima, eu me torno uma vítima sempre e me apego a isso. Ou seja, o meu ego me vê como uma vítima, mas quem olha de fora vê, você não é vítima. Você está só procrastinando, ou postergando, ou com medo, ou com insegurança, mas você não é vítima da vida que você está levando. Dúvidas, vão me perguntando, tá? E aí a gente vai pro aceite sua vida. Entender que somos seres espirituais vivendo na matéria. E a gente não aprende isso. A gente aprende que nós somos seres materiais vivendo, querendo se desenvolver para ser espiritual. Mas nós já somos o que tanto buscamos. Que bizarro isso, né? Eu já sou o que tanto busco. A felicidade que a gente tenta adquirir com as coisas, com o crescimento, com o desenvolvimento no trabalho, pessoal, familiar, financeiro, no fundo, essa felicidade, ela não está na conquista das coisas. Ela está já em você. Só que por ser como é que é? Uma pedra que você removeu do teu caminho, por ser uma coisa que você conquistou e que você percebeu que pode fazer, você se sentiu feliz. Você se sentiu realizada. Qual que é o problema do ser humano? É que hoje eu não me satisfaço mais com coisas pequenas. Eu vejo pelo meu filho. Ele conseguiu fazer a letra F. Gente, foi uma alegria para essa criança. A letra F. Que coisa mais bizarra fazer a F. Então, para ele foi uma coisa maravilhosa. Tanto que ele ficou fazendo F, 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 F e falou: Mamãe, mamãe, consegui. Então, e hoje a gente quer o quê? Coloca o quê no lugar do F? É coisas grandes. Só que a felicidade dele fazer um F é a mesma felicidade minha de quando eu faço um negócio. Alguma coisa que eu crio, alguma coisa muito grande. É a mesma felicidade. Ninguém falou que existem níveis de felicidade. Como ninguém falou que existem níveis de amor. Amor é amor. Vocês já viram alguém falando que existe amor de mãe, amor de pai, amor de filho, amor de irmão? Balela, é amor. É a essência pura, é o amor. Então, aceitar a vida não significa que você também vai estagnar e vai esperar tudo acontecer. Ó, divino, eu sou uma pessoa tão boa, ajudo tantos outros, me ajuda aí. Eu aceito a vida como ela é, já entendi, tô fazendo tudo que eu posso. Agora, por favor, dá uma mão aí, né? Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque tudo que você tá vivendo na sua vida, tan, 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 é uma história em quadrinho. É um joguinho. E você é o jogador, é o Mario Bros. E você tá ali na tela, aqui na tela, sendo o Mario Bros, mas na verdade quem tá jogando é você. Dá pra entender ou é muito, tipo, complexo? Eu gosto de fazer a analogia do Mario Bros porque todo mundo já jogou Mario, né?
Então, assim, o Mario, o personagem, que tá ali querendo pegar o cogumelo, tentando salvar a princesa, querendo conquistar e passar de fase, é o personagem, Adriana, personagem naquele joguinho, só que tem alguém me comandando. E quem que tá no comando, no controle desse bonequinho? Aí é onde a gente entra profundamente na questão de quem sou eu. Quem está comandando esse jogo é o ego ou é a essência? Aí tá o X. Aí tá a grande virada que as pessoas dão. Então eu tô atrás do meu olho, né? Existe essa analogia como se eu estivesse atrás dos olhos, como um espectador fazendo só com um joystick aqui. Ó, agora vai para a direita, agora vai para a esquerda, agora segue esse caminho. Só que essas escolhas, elas são baseadas no quê? No ego, no medo, na insegurança, na procrastinação, ou na verdade, na essência do tipo, perdão o palavrão, foda-se, eu quero muito isso. E se eu cair, tá tudo bem, eu quero, é tão forte isso dentro de mim que eu quero tentar. E aí, quando esse personagem por detrás, que é a essência, que é a tua verdade, não consegue receber um fôlego de vida, a sua vida você se torna um personagem secundário. Então é tipo assim, aquele coadjuvante, sabe? Aquela pessoa que aparece atrás da tela, só fazendo uma miragem, uma sombra. Seria isso. E por isso, e por estarmos fazendo isso, a gente volta. Só que a gente já se desenvolveu muito. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas existem, que aí a gente entra no que a Thali falou, déjà vu. E eu tenho aquele déjà vu, eu já vivi aquilo. Não é miragem, não é sonho. Eu tive esses dias um déjà vu fazendo o curso de astrologia. Eu ainda escrevi, já vivi isso aqui antes. Até quando tu me falou, eu lembrei do meu caderninho escrito. Ou seja, eu já estudei astrologia em algum momento. E aí, o que que eu fiz com essa astrologia? Daí é onde a gente começa a entrar nos karmas. Será que eu usei ela para o bem? Ou será que eu usei ela para o mal? Para persuadir pessoas? Aí entra numa coisa que a gente chama Dharma. Viver o teu Dharma, a tua verdade o tempo todo. Eu queria tanto dar uma roubadinha ali, furar a fila e passar na frente dessas 100 pessoas. Eu vou inventar que tô grávida, né? Ninguém vai falar. Eu tô grávida de 2 meses. Pronto, vou ali na frente. Vou pegar a fila do correio. Eu sei como é estar grávida. Vou inventar um negocinho, passo ali na frente. Mas o Dharma vai falar assim: todas as pessoas que estão na sua frente, elas estão aqui antes de você e tá todo mundo passando pelo mesmo processo. Fica aí na tua fila e espera. Seria mais ou menos isso, né? Um exemplo para vocês entenderem o que é o Dharma. O Dharma, ele é tão forte. Ó, aí a gente já entrou aqui. Quando eu vivo fora do Dharma, isso se chama Adharma. E às vezes a gente vive a vida para ser aceita, para agradar, para se encaixar, para ser boazinha, para as N coisas que a gente faz, né? E aí você deixa de viver o quê? A tua verdade. E você deixa de atingir os teus sonhos mais verdadeiros. Ou seja, todas as vezes que você não vive o que você está vivendo, o que você precisa viver, você está se negando. Todas as vezes que eu me nego, parece que tipo, eu não estou vivendo a vida. Eu estou me negando. E sabe como que a gente faz isso para ser mais pontual ainda? Todas as vezes que você nega o teu corpo, que você não aceita o jeito como você é. Negou o corpo, tá se negando. Você que escolheu esse corpo. E por que que tu tá se negando?
Por quê? Ah, porque eu me comparo com a Gisele, porque eu me comparo com Yasmin Brunet, porque eu me comparo com as N pessoas que o mundo falou que são perfeitas e bonitas, e aí o meu corpo não é igual delas, né? Ou porque eu fui rejeitada por uma pessoa que eu gostava tanto e a pessoa é morena. Aí eu tenho que, putz, eu sou loira. Então eu não sou perfeita, me nego, porque eu não tenho dente branquíssimo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho carro, porque eu não tenho roupa, porque eu não como da jeito, da forma como as pessoas falam que tem que comer, porque eu não faço o que o mundo fala que eu tenho, que eu deveria fazer, eu me nego. Vai voltar. E é isso que a Adrizinha tá trabalhando. Parar de se negar. Isso aqui não significa que eu sou consciente disso aqui, mas é um processão que eu tô fazendo. Tanto que várias vezes eu me percebo que eu tô vivendo fora do propósito, do Dharma. Tô me negando, tô negando aquele. Aqui dentro quer muito. E o ego impede, por medo. No meu caso, a maior parte por medo. E aí o caminho do Dharma, da verdade, ele nunca vai ser fácil, tá? Então, né, já que a gente falou sobre Jesus Cristo, antes, olha o caminho, o propósito dele. Um baita de um propósito, né? Mas foi um caminho fácil? Não foi. E quem disse? É claro, eu peguei um cara, né? Um baita, Jesus. Mas assim, pega a história, a biografia de pessoas que você admira. Vai ler, vai perguntar para ela, foi fácil? Nunca é fácil. E o que que a gente quer? Conforto. O que que se vende aí no mundo? Faça 20 mil reais em uma semana. Trabalhando de casa, 3 horas por dia. É isso que o mercado vende. Ele, aquela pessoa que está vendendo para você, com certeza vai enriquecer. Por quê? Quantas centenas de pessoas caem nisso? Várias. Tá fazendo bem ou tá fazendo mal? Esse dinheiro vem pelo bem ou vem pelo mal? Dharma. A Dharma vai voltar. Então, o caminho do Dharma é que a nossa mente quer facilidade. Eu entendo isso, tá? Porque falar sobre isso daqui, falar que a vida é difícil, é ruim de ouvir. Mas olha para tua vida, foi sempre fácil. A gente já passou por tanta coisa, então o que que é passar um pouquinho mais e sentir que tu tá sendo merecedora do que tu estás fazendo? É muito mais grandioso do que eu inventar desculpas e no fim falar, putz, não vivi. Não vivi o que eu queria ter vivido. Fui um coadjuvante na minha própria vida. Vivi para criar os meus filhos. Tem gente que tem esse propósito, tem gente que não. Então, na verdade, o caminho fácil é o que a gente tem que fugir. Só que por quais motivos? Aí é você que tem que começar, porque não tem os mesmos motivos. Aí vocês deem uma olhadinha no mapa de vocês, assim, ó. Esse lance de astrologia, você sabe que eu tô começando a estudar, mas eu achei legal botar aqui, né? E assim, procure uma pessoa, né? Eu sempre indico ali, eu indiquei para algumas de vocês já, mas a casa do Dharma, a casa do propósito, da tua verdadeira essência, sempre vai estar na casa um, sempre vai estar na casa 5 e na casa 9. Só que tem que fazer uma interpretação disso. Não é que é só na casa 5, na um e na 9. É um compilado disso. É uma análise, o que que vem antes, o que que vem depois, em que casa que tá. É fazer uma analogia, mas só para vocês terem noção, é legal de entender a si mesmo um pouquinho mais através do momento que você escolheu nascer.
Então, a casa do Dharma é a 159. Depois eu te mando de novo qualquer coisa, tá, Mari? E manda essa foto se você não, por causa do seu celular, né? Não sei se tu conseguiu pegar tudo de novo. E a casa do Karma é onde. Atualizei o celular. Ah, que bom. Agora eu consigo te mandar as coisas, então. Consegue. E a casa do Karma é onde tiver, é a casa que tiver Saturno, Rahu. Então, olha só, para a gente entender, Rahu é o caminho que você tem que percorrer. É a reta final. É tipo assim, vou falar o meu, né? O meu Rahu, ele tá na casa do trabalho. A casa do trabalho é extremamente difícil para mim. Eu amo trabalhar. Eu sou tipo assim, workaholic. Só que eu mudo constantemente. Eu quero criar algo magnífico e parece que eu nunca consigo. Exatamente, ó, eu sou médica, tô falando, pô, proctologista, e é isso que eu faço, ponto final. A Adriana não se decide. É o objetivo final, tanto que, assim, se eu tivesse no fim dos meus dias, talvez eu chegaria no resultado final. Mas é o caminho que eu tenho que percorrer. O meu propósito, a minha missão de verdade da Adriana, vem através da realização do trabalho. E tem gente que vai ser através da maternidade, tem gente que vai ser através do relacionamento, de viver um grande amor. E Ketu, que é um dos karmas também, por isso que karma nunca é uma coisa negativa, ele é uma ação que origina positividade ou negatividade, e Ketu é o que você precisa desapegar. Então, Ketu é o que você viveu, mais precisamente na tua vida passada, e que não foi completamente resolvido e vem com resquícios nessa vida. E por você não ter finalizado na vida passada, influencia, inclusive, no teu objetivo, na tua verdade. Porque é baseado no Ketu, no que você precisa desapegar de uma vida passada, tipo, solta, se livra disso, porque provavelmente, opa, meu mantra, peraí. Porque provavelmente aonde tiver o Ketu é aquela tua pedra no teu sapato. É aquele peso na tua vida que fica te amarrando nele. E tenta imaginar, a gente tem 30 e tantos anos e a gente ainda tá preso no Ketu. Provavelmente. Então, eu desapego para que o Rahu, que é o caminho do meu propósito, da minha verdade, se abra também. E outra coisa que é o Karma, casa 12. Então, na casa 12, quando tem muitos planetas, tem que dar uma olhadinha ali. Aí eu não sei interpretar bem, tá? Daí, Tiago, Bela, Guise, Brito, que são os astrólogos que eu conheço, que eu já fiz, são minhas indicações. E aí a gente vai para uma reflexão, tá? Isso aqui foi uma reflexão bem estranha, mas funciona. Todo mundo tem uma fossa e toda fossa é mal cheirosa. Não existe uma fossa que eu já passei por aqueles limpador de fossa aí que eu senti um cheiro agradável passando por ela. E essas são as nossas sombras. Todo mundo, por mais que a gente já tenha conversado de forma super íntima aqui entre eu e vocês me conhecem também, vocês ainda não sabem internamente tudo sobre mim. Porque tem coisa que, tipo, deixa ali, sabe? Bota embaixo do tapete, não quero olhar agora. Incomoda, dói. Ninguém vai saber mesmo, só eu. É a nossa sombra. E por que que a gente não olha para a sombra? Porque a gente quer ser boazinha, quer ser perfeita? Eu acho super autêntico, sabe? Tipo, e por isso que eu tomei isso como exemplo na minha vida. Quando a primeira vez que eu ouvi uma mulher falando dos problemas que ela tinha, eu falei, "Ah, ela tá falando que ela é aí, é exatamente isso." E eu passei a confiar nela, porque eu sei que eu não sou perfeita e todo mundo sabe que não é perfeito. Então eu vou me conectar com uma pessoa que é perfeita? Não. Talvez eu almeje ser,
Mas eu vou ver verdade em quem? Em quem está me falando, que tem também seus desafios. E a fossa, ela simboliza essas sombras que todos temos. E quando surgir uma crítica, isso aqui não é já uma reflexão, eu já acho que é tipo assim um desapego, sabe? Quando alguém te fizer uma crítica, independente do que seja, se vem da sua mãe, se vem de um cliente, se vem do marido, independente até de você, sabe qual que é a melhor opção? Você concorda? Tudo bem. Pois você já entendeu e se conhece o suficiente de que você não é perfeito. E aquela pessoa também não é perfeita. E talvez o modo como ela se expresse seja através de crítica. Só que eu me conheço, eu sei que a crítica que ela fez para mim, o meu ego não vai estar ativado nesse momento. Realmente, será que eu sou? Poxa, me explica mais. Por que que tu acha isso de mim? Eu aceito aquilo. Eu aceito o que o outro está me falando, porque se ele está me falando, tem alguma coisa ali. E eu tenho que entender se essa dor é dele ou se essa dor é minha de verdade. Porque se a dor for dele e ele está falando para mim, possivelmente eu posso ajudá-lo com aquela lá. Possivelmente, provavelmente é uma dor que você já passou. Thalissa, você. Tô chutando, vai, vamos ver. Não quero ofender ninguém. Você está procrastinando fazer alguma coisa. Você é uma procrastinadora, né? A gente está ali discutindo. E aí, você olha e você passou pela procrastinação e enxergou isso, porque todos nós somos, tá? Em diversos níveis. Eu procrastino o que eu não sei fazer. Por exemplo, edição de vídeo. Tá ali. A aula um ou a aula 2, sei lá, tinha que cortar o vídeo. Tô procrastinando porque eu não sei fazer. Não é preguiça, é que eu não sei. Então eu tô, tipo, empurrando com a barriga. Thalissa, você está procrastinando isso. E fala, e a pessoa recebe isso como uma ofensa. Opa, será que eu estou realmente procrastinando alguma coisa? E se eu enxergo no outro, é porque eu também tenho. E se você, Thalissa, recebeu aquilo e falou, mas não está fazendo sentido nenhum. O que que eu estou procrastinando? Provavelmente a Thalissa já passou pela procrastinação, já resolveu a procrastinação dela, mas na verdade é uma dor que eu tô querendo vomitar. E aí a Thalissa pode me ajudar com isso. Por isso que ninguém que chega na sua vida chega ao acaso, porque o acaso não existe. Chega porque eu posso ensinar, eu posso aprender. A gente só tem que estar com o olho não igual, tipo, cabresto, cabresto, não é aquele negocinho do cavalo, né? Eu tenho que estar aberta em todas as direções. Então, eu deixo de ser triste quando eu faço isso, porque a crítica coloca a gente lá para baixo, numa densidade baixa, e eu deixo de ficar triste e passo a viver em plenitude. A plenitude que as pessoas falam é isso, tipo, você falou, faz sentido? Faz, mas eu não levo como uma dor, eu vou resolver. Não faz sentido, desculpa, eu não tô entendendo por que tu tá falando isso. Você quer conversar sobre isso? Me explica melhor. Por que que tu estás dizendo isso sobre mim? E não rebater, sabe? Só que isso você vai praticando, obviamente. E aí, para a gente finalizar essa reflexão, eu entendo que o mundo é imperfeito, que eu sou imperfeita, tô tentando sair dessa fossa que é mal cheirosa do jeito que eu posso. E eu entendo então que eu nasci no lugar certo, na família certa, no momento certo, porque às vezes eu vivia falando, né? Eu botei um momento, porque eu falei, eu nasci na época errada. Porque eu adoraria ser, tipo assim, melhor amiga de Einstein. Adoraria ficar estudando. Então, porque hoje a gente precisa fazer tudo de tudo o tempo todo. Cuidar da casa, trabalhar, fazer comida, fazer isso, aquilo, lá, 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 cuidar do filho. É muita coisa.
E parece que antigamente você tinha papéis mais definidos. Então, por isso que eu falei, o momento certo não era na época de Einstein, é agora. Eu nasci no momento certo, com as pessoas certas que estão ao meu redor, com vocês aqui comigo. Não tinha que ter mais um ou menos um. E tudo ocorre baseado nas tuas escolhas. E essas escolhas só dependem de você. Você poderia estar vendo agora Netflix. Sei lá, poderia ser, tem muita coisa boa na Netflix, mas você poderia estar vendo uma coisa muito boba agora. Ou chorando, porque não está fazendo o que precisava fazer. Mas está aqui. E não estou falando que é de mim, estou falando que você está aqui adquirindo conhecimento. E é isso. Hoje, the end. Vamos lá para a primeira. Dúvidas sobre karmas, sobre dharmas. Estou aberta. Ou comentários aí, qualquer coisa eu pare de gravar também, não tem problema, se for algo muito pessoal. Como foi? Não, Adria, eu acho que faz, né? Faz muito sentido. Tu fica até meio zonzo, assim, né? Com muita informação. Eu percebi que meu ego tava muito aqui, né? Por causa do sono, né? Tipo, eu não Uhum. tava com sono. Daí eu comecei a aula, eu não sabia nem como segurar a maneira de bocejar, porque eu tava bocejando muito, né? Eu também. Então, é. O ego Então, faz isso, né? né? Põe a mão, tira, põe, né? Por isso que a Mas, gente não pode ficar com vergonha, sabe? Eu aprendi isso com o professor também. A gente não pode ficar com vergonha e nem coagir alguém porque está bocejando. É o trabalho interno da pessoa, é uma purificação que ela tá ali, ela tá se esforçando para estar aqui. Mas, tipo, vem o ego e fala: não, 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 não adquire conhecimento porque senão eu vou ser aniquilado. e depois do ego ainda entrou o desapego. Daí eu vi que até entrar uma mensagem no meu celular que eu quis ler para Uhum. me tirar a atenção, entendeu? Porque nas últimas semanas eu fui tirar carta também. E, tipo, pô, o baralho tem sei lá quantas cartas, né? Sei lá, cento e poucas cartas, eu acho. Uhum. Eu tirei 2 vezes o desapego. Eu fiquei, cara, Qual é a né? probabilidade disso? Exato, entendeu? Eu já fiquei assim, daí veio a aula de desapego e eu entendi que eu até me peguei não prestando atenção, né? Que eu já sei até o ponto da aula que eu posso assistir de novo, assim, né? Pra pegar tudo. Mas a questão do mapa, Adri, eu acho que é muito obrigado também, né? Por tu falado dessa questão do mapa, de a gente conseguir ter caminhos que a gente possa seguir, né? Sim. Acaba que tu tem livre-arbítrio, né? Mas tu ter discernimento, tu ter consciência do que tu já passou, eu acho que também o mapa é legal que traz algumas coisas do passado, assim, que tu Uhum. entende que eu já tinha entendido que a gente tem que passar por algumas coisas, né? Coisas que a gente tem similar, né? A questão dos irmãos. Mas de no mapa te mostrar isso, entendeu? Que aquele período vai ser o pior ano Uhum. na tua vida, sabe? Não Uhum. que tu tenha que saber do futuro, que nem tu disseste, né? De saber quando eu vou morrer. Eu acho que não é muito interessante mesmo, senão tu vai viver em cima disso, né? Sim. Mas tu ter consciência do que tu pode trilhar de uma maneira diferente, né? Ter os teus períodos, tu olhar para situações que fazem mais sentido, no meu caso, sei lá, o profissional, a maternidade. Então, e casa muito com as aulas, né? Eu acho que é isso que é o mais bonito, assim, te dá mais curiosidade de aprender o Vedanta e de tu querer entender como que funciona o mapa védico, né? É. E é muito legal, assim, porque eu vejo o mapa, pessoal, como. Por que as estrelas serviam, né? Os navegadores? Como fonte de, tipo, segue por ali. É de direção, exatamente. Então é um caminho. Ninguém falou que não posso seguir em outro caminho, mas assim, e também e não gosto de coisa engessada. Não acho legal. Só que o mapa, quem sabe ler o mapa muito bem,
vai falar até as características físicas da pessoa que tem que estar ao seu lado. Eu tenho as características físicas anotadas do meu filho quando ele crescer. Física, física, de sarda, de cor de cabelo, de porte de corpo. Dá para ter noção disso? Então, assim, só que, claro, tem que ser uma pessoa muito boa, né? Tem que ter anos de aprendizado, muito, muito ali, muito mapa para conseguir, mas eu tenho. Tem uma pessoa que me falou e eu confio plenamente, porque eu sei que ele viveu mergulhado dentro de uma família que já fazia isso, já analisava mapa. Eu tenho, então assim, Será que... Ô, Adri, será que isso não é uma explicação, por exemplo, que a gente está vivendo meio que a mesma vida? E por isso que com o mapa a gente consegue meio que rever o que a gente já é, assim. mas Por isso, isso que quando... desculpa, pode Ah, continuar. imagina. Por isso que quando, sei lá, quando, quando faz, assim, pra mim ele só reafirma verdades, assim. Uhum, Ah, não, é isso. E aí a gente fica chocado, porque mas na verdade ele tá falando que a gente já vive, né? sabe? Porque a gente já sabe disso, só que tem alguém de fora totalmente desconhecido que tá lendo o nosso mapa e que tá falando tudo que a gente já sabe. É, porque a gente E não acredita na gente mesmo, né? é isso. Isso aqui vocês já Entendeu? sabem. É. O que a gente está vendo Ex- sobre Vedanta, o que vocês já ouviram, o que a gente já viu na aula, né? Eu e a Mari. Quantas vezes ali na mentoria com a Mari, você falou, ah, não, mas eu já sabia disso, e isso me interessa. E eu falava ainda para Mari, Mari, hoje a aula vai ser meio maçante dela. Ela falou, sempre quando tu fala que a aula é maçante, é a aula que eu mais gosto. E eram as aulas que Ah, eu tinha isso aqui, ó, Vedanta. Então, isso daqui, vocês já sabem. Como é que pode? Daí eu vou entrar no que a Poli falou. Foi entregue para nós. Sabe por quê? Isso a gente ia um pouquinho mais para frente, mas eu já falo agora, porque a gente está vivendo a pior era, a era das trevas, a era de Kali Yuga. Caso queiram perguntar, pesquisar, eu mando ali no grupo, mas assim, ó, Kali Yuga é a era mais tipo, é a era realmente onde o terror se instala, as pessoas vivem injustiça. Eu até quero fazer uma outra aula para a gente falar sobre as quatro yugas, que foram as quatro eras. Correlacionam muito a era de Satya Yuga com a era de Atlantis. Atlantis, né? Então, assim, que era uma era onde todo mundo era feliz, onde existia prosperidade, ninguém morria de fome, ninguém morria. E todo mundo fazia o seu trabalho em benevolência ao outro. Pensa, tenta imaginar, nem cabe na mente, né? Sati Yuga. Só que tudo que se inicia, uma hora acaba. É o ciclo natural. E o que que aconteceu? Naturalmente, em algum momento, isso tinha que acabar. Veio o que a gente chama do primeiro, como é que se chama? Dilúvio. Acabou com a era de Sati Yuga, veio a nova era. Só que esse conhecimento já existia, já era né, já existia um conhecimento falado e propagado sobre isso. Passou-se outra era, foi se perdendo todo esse conhecimento. Foi se perdendo a análise. Quando que você faz uma análise de mapa? No nascimento da criança. A gente está fazendo agora. Olha só como nós, ocidentes, somos atrasados. Para você casar com a pessoa que você quer casar, sinastria, mapa sobre mapa. Realmente vai dar muito certo esse casamento. Ou, olha, baseado nisso, nisso, daquilo, dá conflito de relacionamento, melhor não acontecer. É arriscar, livre-arbítrio arrisca. Tenta imaginar se todos nós. Por que que existe, né, na Índia, as mulheres, é muito raro acontecer uma separação, porque elas sabem no mapa, vai ter difícil, vai ter desafio, vai ter problema, mas isso aqui é maior do que o meu ego, então eu sei que a gente tem que ficar junto.
o que que a gente faz aqui no Brasil? Não gostei do que tu falou, tchau, vamos assinar o divórcio. Próximo, vai dizer que não é. Mais ou menos assim, né? Fui uma exagerada, mas é toda hora a gente tá com o pensamento, ai, mas eu não sei se eu quero, porque eu não tenho Mas certeza. elas foram sortudas, né? Com... Já Algum- com o mapa, Já com o mapa foram, mas aí, ó, o também, dedo podre não foi usado. mas aí isso é merecimento Brincadeira. nosso também, né? Sim. Mas olha só que baita de merecimento. Quantas pessoas não sabem, vão ficar a vida inteira fadadas nisso, né? De não saber sobre esse conhecimento. E a sinestria? Como é que é o nome? Sinastria. Sinastria. Eu posso fazer a minha e do meu marido ou ele tem que estar junto? Não, você pode, se ele autorizar, fazer o mapa dele, tem que ter o mapa dele para fazer essa sinastria, né? Uhum. Mas tem que pedir autorização, porque tem a questão do livre-arbítrio também. A galera faz, mas Me não deixa. é legal. Não é legal fazer sem que o outro, né? É igual fazer uma oração para o outro. Se o outro não autorizar, eu não posso fazer uma oração para ele. Né? Eu quero que a pessoa melhore. Não, eu digo, mas talvez não seja de interesse dele tanto estudar, né? Que no meu caso, por exemplo, ele Sim. aceita e gosta porque ele vê também a minha evolução, as minhas mudanças. Tem Uhum. algumas coisas que eu vejo que ele dá uma olhada também. Mas, tipo, por ele não faria isso. Mas ele dizendo que sim, eu fazendo, não tem problema. Não tem problema. Não, não. Isso não tem problema. Inclusive, eu acho até um ato legal, sabe? Porque da mesma forma que a gente vê os nossos desafios, o mapa vai mostrar o desafio do casal. Então, poxa, eu quero fazer isso dar certo. Vamos conversar, vamos alinhar esses pontos que são os nossos problemas? Vamos lá. E fazer, É, sabe? até para entender isso mesmo, né, Adri? Às vezes as dificuldades que vão surgir, como tu saber lidar com elas, né? Saber que, tipo, isso vai acontecer, a gente tem que saber lidar, mas de uma forma mais consciente, né? Porque senão acaba muito isso, né? Por exemplo, na minha família a gente tá vivendo isso. Meu irmão tem um bebezinho, uma menina de 2 meses, e eles estão nessa, cada briga, a guria manda ele embora. Então, mas eles têm uma família, ele não pode toda hora voltar para a casa dos pais, né? Uhum. Então, se eles se alinharem, se eles conversarem, se eles comunicarem, o relacionamento deles é diferente, eles são dois adultos, mas tem que ter consciência, os dois têm que querer ter, né? Sim, sim. Isso é verdade. Essa parte eu vou cortar fora, tá? Porque Ah, é não tem problema. pessoal. Mas, mas enfim, e aí, da mesma forma, né, voltando, a gente tá na última yuga. Já se passaram Satya, daí essas duas aqui eu esqueci o nome. A última era é a nossa aqui. Então, realmente, vai ser a era, se essa daqui foi a era da verdade, essa é a era da inverdade que a gente está vivendo. Só que uma hora vai acabar também. E para salvar as pessoas que querem ser salvas, não digo tipo que o Vedanta é a salvação de tudo, mas olha o mundo que a gente vive, a quantidade de pessoas falando sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, isso está se tornando algo realmente muito é mundial o negócio. Só que também tem religiões que matam pelo Deus deles. Então, tem os dois lados da balança. Tem um lado que quer salvar e tem um lado que quer matar. E aí, o que se fala é que esse conhecimento foi dado a nós, porque assim, ó, dentro do Vedanta existe astrologia, por isso que eu fui para lá, na astrologia védica, né? Então, dentro desse conhecimento, existem várias ramificações, o Ayurveda. É o conhecimento da medicina, né, através do alimento, através é mais alimento, eu não sei muito sobre Ayurveda, né? Eu só foquei sempre no alimento, mas é outras percepções de como você se desenvolver e melhorar na tua vida, fisicamente falando, né? Ele não foca tanto no emocional, no intelecto. Vedanta foca no intelecto, que é no conhecimento que a gente quer desenvolver. Eu só mudo se eu tocar na consciência. Eu me torno consciente sobre um problema que eu tenho
ressignifica. Não ressignifiquei, então tem que se tornar consciente em alguma coisinha que está abaixo desse problema. A raiz, né? A gente chama a raiz do problema. E nem sempre a gente vai conseguir achar a raiz do problema assim, ó. Por isso que o mapa nos dá esse norte, né? Acho que eu vou pedir royalties pelos mapas. Eu tô falando tanto sobre mapa, né? A galera vai fazer todo mundo mapa. Mas é importante, acho legal. Acho importante tudo que a gente buscar sobre autoconhecimento, né? Eu sou realmente uma pessoa que todos os dias, não falho um, eu busco me autoconhecer, que seja através de um podcast, seja através de um parágrafo que eu leio e reflito sobre aquilo. Uma coisinha banal, alguém me falou alguma coisa, né, Thalia, quando a gente conversou a última vez, pô, quanta virada de chave deu para uma conversa. E é bom, é ótimo estar aberta a opiniões. Se não fossem pessoas boas, vocês nem estariam aqui. Não estou falando que o resto é ruim, porque todo mundo tem, né, família, tem isso, tem compromisso, mas o fato de quererem buscar assim, inclusive para a gente finalizar, eu até vou falar isso, porque eu ouvi isso num podcast essa semana. A gente chama que a classe A de pessoas é baseado no valor financeiro, certo? Mas a classe A que mais importa é aquela que busca o conhecimento. É o buscador, não é nem quem conhece tem todo o conhecimento. É o que busca é considerado classe A. Então, olha só que inversão. Inverteu tudo. E se eu inverter tudo, no final do final do final, o jeito que eu tô vivendo tá bom. A vida que eu vivo, eu tô feliz. E eu só não vou me sentir feliz quando eu volto pro mundo aqui fora, que tá falando, seja milionária, tenha isso, case-se, tenha uma casa na frente da praia. E aí eu falo, tá tudo bem querer, mas eu não posso estar fadada à tristeza se em algum momento eu não adquirir aquilo, né? Então a gente vai acalmando esse ego, e por mais louco que seja, falo por experiência própria, quanto mais eu acalmar esse ego com desejos que às vezes eram meio aleatórios, mais eu consegui ser assertiva na vida. É louco isso. É muito louco, porque eu parei de mentir para mim. E quanto mais eu estou sendo assertiva na vida, mais louco ainda, mais próspero eu me torno. É muito bizarro isso. Uma vez eu ouvi uma mulher falando sobre isso, acho que está até no filme do Segredo, sobre quanto mais você faz o bem, não digo bem, mas quanto mais você vive a tua verdade, mais você adquire prosperidade. E é muito bizarro isso. Não sei se eu me influenciei por ela, mas foi uma boa influência. Fechou? Dúvidas? Algum comentário que queiram? Não? Eu vou mandar ali Ah. no grupo. Obrigada, eu. É, tem que. Às vezes eu quero anotar, assim, cada parte, porque realmente é tipo uma explosão do cérebro, assim, isso que o meu é real, isso mesmo, tal. Isso é muito bom, eu vou falar isso sempre, Adri. Esse compromisso aqui que eu acho que cada uma de nós estabelecemos, assim, muda muito, assim, sabe? Porque tudo faz muito sentido. Sim. Sim, o que eu penso sobre também é agradecer, né? Acho que a nós todas por estarmos nessa busca, porque isso não leva só a gente, né? Acho que leva a todos que estão com a gente e os exemplos que a gente pode deixar, né? E que a vontade que dá é de ficar a noite inteira conversando, entendeu? Sim. A gente pode fazer aquela roda ali que tu viveu domingo, só que do nosso encontro ali, né? Verdade. Tá faltando um encontro, hein? Não.
Uma casa isolada ali, sei lá, Garopaba. Isso eu estou procrastinando, ó. Esse é o Você tá procrastinando esse procrastinador. encontro, você podia fazer isso. Eu posso, Pede né? tudo. Exatamente. Mas o meu ego agradece os agradecimentos. A minha essência também. Uhum. E obrigada por tudo, obrigada por estarem aqui me ouvindo, tagarelando. Mas eu só faço isso não só por mim, mas por vocês também, né? Então, vocês acabam fazendo com que esse conhecimento ele se assente cada vez mais em mim, e que eu tenha certeza de muita coisa. Vocês nem sabem o bem que vocês me fazem, né? Vocês acham que é o oposto, mas é muito mútuo isso, tá bom? Beijo, Uhum. beijo, boa noite. Beijo, Adri, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Até.